Mas a gente não fica sem informação importante da Mayra de Jaime. Continuamos no assunto pandemia do coronavírus. E agora para saber como é que fica a situação de São Paulo, né, Mayra? A gente teve algumas pistas do que pode acontecer a partir da semana que vem. Boa noite para você. Boa noite, Isabel. Boa noite, Danilo, e a todos. Pois é, mas surpreendeu o que o governo do estado anunciou hoje. Anunciou uma queda de 11% nos casos e 15% nos óbitos da Covid-19 no estado. Nas internações teve um aumento, mas só de 1%, isso nessa semana em comparação à semana passada. Então, por enquanto, nenhuma medida restritiva vai ser adotada. Só que o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, o João Gabardo, admitiu que esse grupo de médicos enviou recomendações para que o governo de São Paulo aumentasse as restrições. Vamos ouvir o que disse o Dr. Gabardo. Efetivamente, na terça-feira, houve uma reunião do Centro de Contingência e o Centro de Contingência, por maioria, aprovou encaminhar ao governo do Estado algumas recomendações no que diz respeito a aumento de restrições e algumas medidas que poderiam ser tomadas pelo governo do Estado. É isso aí, então a próxima reclassificação de fases é na segunda-feira. Se houver uma piora, já tem a recomendação aí do centro de contingência, pode ser que a gente tenha alguma mudança, mas não teve pistas sobre isso hoje, a gente vai ficar sabendo na segunda-feira. E segundo o José Medina, que é o coordenador do Centro de Contingência, as atividades de lazer vão ser as primeiras a serem afetadas se houver realmente restrições anunciadas. O governador João Dória disse ainda que está perplexo por não haver até agora um programa de imunização no Brasil, né? Voltando um pouquinho nesse assunto. E ele disse que se o governo federal não apresentar um plano, logo o governo de São Paulo vai fazer seu próprio plano para a distribuição de vacinas no estado. Nós não vemos nenhuma razão para a não inclusão desta vacina no Programa Nacional de Imunização, exceto se houver uma razão de ordem política e ideológica, o que configuraria um absurdo e eu diria até uma atitude não só inadequada, como condenável por parte do governo federal. Se o governo federal não apresentar, como não apresentou até o presente momento, um plano nacional de imunização sério, bem estruturado, São Paulo fará o seu programa de imunização, sim. Lembrando que o Ministério da Saúde disse que vai apresentar esse plano na semana que vem, né? Então vamos esperar aí para ver se vem mesmo. Pois é, o governador João Dória foi enfático, né? Se a gente que tiver que regredir de fase, vamos fazer isso. Dependendo dos dados, né? A Mayra trouxe aí uma leve melhora em relação ao que a gente tinha em relação às últimas semanas, mas ainda assim muito leve. O alerta continua, né, Mayra? Com certeza, a gente até estranhou, né, esses dados, porque não é o que a gente vem observando, os relatos de hospitais, a ocupação das UTIs também vem subindo, mas eles disseram que é porque pessoas de outros estados têm procurado mais atendimento em São Paulo, mas garantem que se realmente houver uma piora nos dados, na segunda-feira a gente deve ter uma reclassificação e aí sim, em algumas regiões de São Paulo, restrição de medidas. Você falou de 1% em relação às internações. Isso é referente a equiparação da semana passada? Isso, os dados dessa semana até quinta-feira e da semana passada até quinta-feira. Lembrando que na segunda-feira eles tinham falado da semana passada em relação à anterior, aumento de 17% nas internações e já era a segunda alta seguida. Pois é, e tudo depende de como a gente analisa esse dado, como que a gente faz essa comparação, né? Porque pode ser um dado que pode ser positivo, dependendo do que você compara, ou pode ser um dado que pode ser negativo, né? Se a gente compara, por exemplo, com 2 semanas atrás, o volume cresceu 22% de internações, comparando a partir da quarta-feira e aí voltando 2 semanas para trás. E se a gente olha, faz o recorte, por exemplo, da Grande São Paulo, é uma alta ainda maior, de 30%. Então, isso é bem interessante da gente trazer aqui, porque que você ouve de uma fonte que aumentou, de outra fonte que diminuiu. Presta atenção em relação a essas comparações temporais. Mayra de Jaime vai sempre atualizando para a gente essas situações por aqui. Obrigada, boa noite para você. Valeu, gente. Mayra.